Vou chamar para o palco para a gente poder começar a Natália Cavalcante, como eu falei, que é gerente de gestão e remuneração e facilities na GUP e é mãe da Pitaia. Vou chamar o Marcelo Nóbrega, que é webcaster, top voice LinkedIn, especialista em inovação e tecnologia em RH. Vou chamar a Daiane Silva, que é nossa gestora de Employee Experience na DOC e crossfiteira. E vou chamar o Javier Mata, que é CEO da Yalo, maratonista e freediver. Isso aí é diferente, isso é interessante. Deixa eu ver se já estamos todos aqui. E, claro, vou chamar de novo a Ró para ser a nossa mediadora do nosso painel. Obrigada, Breninho. Ei, gente. Obrigada, muito bem-vindos. Que bom tê-los aqui. Queria começar pedindo para vocês se apresentarem, mas de uma forma diferente. Se apresentarem falando um pouquinho do que é o trabalho para vocês. Para cada um de vocês. Então, vou começar pela Nath aqui e vou passando o microfone. Obrigada. Bom dia, pessoal. Acho que quando eu falo de trabalho, eu sou uma verdadeira capricorniana, aquela pessoa que adora um trabalho, que gosta. E quando eu penso muito em combustível, né? Então, ele tem todo o seu viés de trazer remuneração e tudo mais, mas também eu não consigo me ver sem o trabalho, sem essa rotina, sem essa troca que o trabalho proporciona na nossa vida, né? Então, quando eu vejo trabalho, eu sinto muito isso. Eu não consigo me ver sem, porque ele me move de uma maneira muito interessante, muito prazerosa. Obrigada, Nath. Javier, o que significa o trabalho para você? Para mim, o trabalho é um privilégio, realmente. Eu gosto muito do que faço todos os dias e considero isso, sou tremendamente afortunado de poder fazer. Então, gosto muito e eu acho que uma das coisas que faz que eu goste do trabalho é poder fazer de uma maneira autêntica, como passar muito tempo pensando o que gostaria de fazer isso e ir detrás disso, e isso traz muita energia para mim. Obrigada. Dai, querida Dai, já é parceira de muito tempo, né? Agora na DOC. Sim, bastante tempo. O que significa o trabalho para você? Eu sempre fui muito workaholic, né? Desde que eu comecei a trabalhar, o trabalho sempre foi uma coisa muito importante na minha vida. Mas depois da pandemia eu tive uma ressignificação. Então o trabalho ele passou a ser uma coisa, continua sendo uma coisa muito importante, mas com essa ressignificação ele teve um propósito um pouco diferente. Eu consegui entender que para mim o trabalho ele está muito conectado com o que eu trago de experiência para as pessoas. O meu trabalho com as pessoas. Então o trabalho ele significa a experiência que eu trago para as pessoas no dia a dia. Obrigada. Marcelo, também aí, Top Voice, trabalha com a área de RH há mais de 20 anos. Eu assisti uma palestra do Marcelo, maravilhosa, no EBDI. Foi muito boa. E fala muito de conceitos que a gente também acredita. O que significa o trabalho para você, Marcelo? Eu tenho mais cabelo branco do que todo mundo que está aqui, né? O pessoal está online ainda assistindo a gente? Oi, turma. Então, o pessoal que está online assistindo a gente, sejam bem-vindos. Então, eu acho que eu já passei por essa ressignificação algumas vezes também, né? Trabalho, então eu sou de outra geração, né? Então trabalho para mim sempre foi muito importante. Trabalhar e tinha uma regra, e tinha a sua receita do que era ser bem-sucedido no mundo do trabalho. Então também sempre trabalhei demais e para mim, acho que durante muito tempo o trabalho foi um meio para conseguir as coisas boas da vida. E isso mudou ao longo do tempo, tal. E acho que agora é como é que eu contribuo para o sucesso de outras pessoas. Como é que eu colaboro para o crescimento, para o sucesso, para outras pessoas alcançarem os seus objetivos de vida. Obrigada, Marcelo. Deixa eu continuar com você, já que você falou que esse objetivo você vem ajudando muito das empresas, exatamente com esse desafio do que a gente falou aqui, do pertencimento nessa era do trabalho híbrido. O que você tem visto como o maior desafio das empresas relacionadas à questão do pertencimento dos colaboradores nesse modelo de trabalho híbrido? Esse é o grande dilema, né? Tudo que a gente está passando agora está colocando em xeque o que é a cultura, o que a gente conhecia como cultura corporativa, employee experience, employer branding, por exemplo, né? Antes a gente ia para o escritório, estava todo mundo junto e ali a identidade era um componente tremendamente importante disso tudo, né? A experiência, a interação com as pessoas, quem senta perto de quem senta perto da janela, quem tem janela, às vezes. Né? Quem tem, onde é que fica a vaga do teu automóvel, vários símbolos de status que a gente tinha no escritório. Todo mundo tem história sobre vaga de automóvel, né? E agora está todo mundo na telinha, né? Está todo mundo na telinha e a gente está indo para esse modelo que o Oba está trazendo para a gente. Então, isso está definitivamente em xeque.
E eu acho que a gente não tem a resposta certa ainda. A gente está aprendendo, né? A gente está no processo de transformação. Então, vale a pena a gente conversar e ouvir melhores práticas de outras pessoas, mas tem muita gente buscando a solução errada, a solução que vai funcionar para todo mundo, né? E tem muita gente buscando qual é a política de home office perfeita. E não é uma política de home office que a gente precisa. Não é. O trabalho mudou, está mudando, vai mudar continuamente. Então, como é que a gente trabalha nesse novo, né? É esse o tema. E o que eu digo para as pessoas que vêm me procurar e querer mentorias, né, de como ser líder nesse ambiente novo, não tem a resposta, depende da estratégia e do objetivo de negócio da sua empresa, depende de você, líder, depende dos membros da sua equipe e depende da entrega que você precisa fazer naquele momento, que é o que você trouxe também, né, Roberta? O que eu preciso fazer, o que eu preciso executar? Então, dependendo dessa combinação, cada líder tem que escolher o que vai funcionar para ele naquele momento, naquele período de tempo. E mudando as entregas, mudando a equipe, etc., mudando a estratégia do negócio, vai mudar esse modelo também. O problema é que o líder não tem coragem de fazer isso, porque ele vai ser comparado com outros líderes. Então, né, putz, não, mas o cara de finanças permite que o pessoal fique em casa 4 dias da semana. E para mim, não, seriam só 2, né? Aí esses 2 caras olham um para o outro assim, pô, vão comparar a gente, vão achar que você é melhor líder do que eu sou pior do que você, não está legal, né? Vamos lá no RH e vamos pedir para eles fazerem uma política home office? Aí bagunça tudo, né? Então, não é adaptar o que a gente sabia fazer a esse novo espaço, mas é inventar nesse novo espaço como a gente vai trabalhar. E aí, desculpa, mas eu não tenho a resposta, Roberto. Sim, não, vamos descobrir todos juntos. E aí, vamos tentar trazer aqui algumas boas práticas. Obrigada, Marcelo. E aí, já vou passar para a Dai. E aí, a gente montou esse grupo, gente, bem diverso, de uma forma proposital para a conversa. A gente trouxe tanto a Nath quanto a Dai, que tem muita visão de workspace, facilities, junto com people. O Marcelo, people, RH, agora está todo mundo junto. E o Javier como CEO também, aí, liderando uma empresa nessa visão de time. E nosso primeiro cliente no México também. Então, eu queria te perguntar, Dai, já que o Marcelo falou que tudo depende, né, da estratégia da empresa, o que você pode trazer de boas práticas que vocês aplicaram, tanto das empresas que você veio, mas da DOC, principalmente, que você está agora, que seria interessante compartilhar com as pessoas que estão aqui, para tentar dar algumas dessas respostas de boas práticas que vocês aplicaram, tanto relacionadas a rituais, quanto a espaços físicos também, a sua visão, para, né, esse desafio de manter o pertencimento. Sim, da cultura com o híbrido. A gente já tem uma jornada longa, né, Rô? Sim. A gente começou a trabalhar juntas quando estava na Acreditas. Exato. E a Acreditas contratou a Beer Coffee, não, a antiga Beer Coffee. A Oba! Vai ser difícil ainda se acostumar, mas vai chegar. Uhum. A gente fez essa contratação porque a gente foi para casa e a gente percebeu que as pessoas estavam desconfortáveis trabalhando de casa, mesmo naquele momento pior da pandemia, porque a gente pensa assim, vamos todos trabalhar de casa, mas nem todo mundo tem uma estrutura física boa para trabalhar de casa. Então, a gente viu algumas situações que a gente tinha 5 pessoas morando num apartamento de 40 metros quadrados, todos trabalhando no mesmo lugar. E aí a gente viu essa necessidade. Então, ok, se tem pessoas que estão confortáveis trabalhando de casa e outras desconfortáveis, a gente tem que trazer um benefício ali que a gente atenda a todos. E a gente trouxe a Beer Coffee, né? Então, foi esse o motivo pelo qual a gente trouxe a Beer Coffee para Acreditas. Na DOC é um pouquinho diferente, né, que é onde eu estou hoje, porque a DOC é uma empresa 100% remota, né? Então, eu entrei na DOC, não tinha escritório. Hoje a gente está reformando um escritório para ser como um hub ali de cultura, mas a gente não tem nenhuma intenção de trazer as pessoas para trabalharem 100% do escritório, até porque temos 2.000 funcionários e 40 estações de trabalho. Então, assim, é completamente inviável a gente ter essas pessoas trabalhando do escritório. Mas hoje, eu vejo que, para trazer as pessoas para trabalharem de algum espaço físico, você tem que transformar esse espaço numa coisa social. Eu li até um artigo na Harvard Business Review que fala justamente isso, que você quer trazer as pessoas para o escritório, então tragam as pessoas que trabalham com ela no escritório também. Tragam seus pares, tragam sua equipe, tragam outras pessoas e criem oportunidades de eventos, oportunidades que as pessoas possam se integrar, né? Então, em alguns momentos agora, a gente começou a falar sobre isso dentro da DOC, mas não é o principal. O principal para a gente ainda é manter muito esse benefício das pessoas poderem trabalhar de todos os lugares do mundo, porque a gente tem pessoas em todos os lugares do mundo. Sim, sim. Não é só em todos os lugares do Brasil, é todos os lugares do mundo. E a gente faz muitas dessas ações de engajamento, né? Então, a gente tem um calendário anual,
Dentro desse calendário anual, a gente vai colocando, por exemplo, esse mês, outubro rosa, novembro azul. Aí a gente tem outras celebrações que a gente costuma ter dentro da DOC também. E a gente faz isso tudo totalmente online, sem nenhum espaço físico, né? Porque a gente considera que a gente quer manter essa cultura de espaço 100% remoto mesmo, de trabalho 100% remoto. Então, essas ações de engajamento, eu vejo que tem uma importância grande dentro de uma empresa 100% remoto, mas você precisa também ter os espaços de trabalho disponíveis para as pessoas que não estão confortáveis trabalhando de casa, que é o que a gente tem hoje. Um único escritório em São Paulo e 1.000, não sei quantos escritórios, falando 1.000, mas milhares de escritórios. 1.600. Ah, obrigada. 1.600 escritórios espalhados pelo Brasil. E aí eu estava puxando um relatório esses dias das utilizações, eu vi que tem gente que utiliza em Portugal. Eu nem sabia que a gente já estava utilizando. A gente colocou lá para atender o nosso time de Portugal. Então, e assim, eu vi lá que tem uma pessoa que é ativa em Portugal, que utiliza esse espaço, então, eu achei incrível. E agora a gente também está querendo trazer para o México, né? Conversando com o Pedro, para tentar trazer para o México. Né? Então, acho que o principal aqui, para trazer a cultura muito forte dentro da empresa, você tem que manter essas ações de engajamento, esses projetos de engajamento, que é o que a gente faz, mas ainda dá a possibilidade da pessoa ter essa liberdade de ir para onde ela quiser ir. Perfeito, Dai, muito obrigada. Já que a gente falou de México, vou passar a bola aqui para o Javier. E como CEO, eu queria que você compartilhasse com a gente um pouco tanto a sua visão pessoal, de como é que é a sua experiência, a sua rotina de trabalho, mas como que você traz isso para a empresa e qual foi essa mudança que você teve que fazer na cultura da Yalo em termos de rituais? O que você pode trazer aqui de aprendizados, de boas práticas ou de dicas também para outros CEOs que estejam tentando implantar isso na empresa também? Ótimo. Para mim, quando escutei falar de WOBA, foi bastante poderoso, não? Porque o mundo realmente mudou e a expectativa que você tem no mundo online de conectividade é alta. Não dá para você entrar um Zoom call e ter uma conexão ruim, sabe? Antes da pandemia, você conseguia fazer. Tinha certas pessoas que entravam no telefone, mas agora você quer melhorar a qualidade dessa conversa. E a expectativa de todo mundo está. Então, a gente começou a olhar que, às vezes, tinha certas pessoas que se conectavam que não tinham uma conexão boa, sabe? E a experiência mudava muito de essa reunião. Então, aí, o que a gente começou a olhar precisa ter certo patamar de qualidade para se conectar no online e precisa ter certa qualidade para se conectar no offline, tá? Então, em esse mundo cloud, ou como eu falava com Roberta, para mim, Beer Coffee virou o Uber do escritório, sabe? Você tira o aplicativo, começa a ter escritórios a 5 minutos de você. Aí, começa a ter isso, não? E isso brinda a qualidade que você vai ter de experiência no online e no offline. Então, as conexões que você vai ter no online vão ser de boa, porque já tem um espaço com boa conexão. Às vezes, eu estou em uma reunião, preciso sair para outro lugar e no meio tem um call. Eu não vou pegar o call no carro. Pegar o call em um espaço que vai estar para esse call, sabe? Porque a expectativa da gente é que o patamar esteja bem desse call. Não dá para estar se caindo. Então, esse é um lado que está aí. E o outro é utilizar o meio do melhor jeito possível, tanto no on como no off, tá? Então, quando a gente começou a pandemia, começamos a pensar qual é o melhor jeito da gente estar no online. Vamos fazer tudo o que seja possível para fazer bem no online. E aí o que a gente começou a olhar é que muitas das práticas que a gente tinha é similar, por exemplo, quando a rádio começou. A rádio, não? Que na rádio, quando ela começou, a gente narrava obras de teatro, sabe? Porque o conteúdo não se havia adaptado a esse meio. E eu acho que ainda, como empresa, nós precisamos evoluir para se adaptar a esse meio online do melhor jeito. Ainda a gente continua fazendo muitas reuniões do mesmo jeito que a gente faz no off, no on. E não aproveita todo o que
tem para fazer no on, como, por exemplo, a gente tem no on o assíncrono, a gente tem no on documentação que dá para fazer, a gente tem no on vários meios, a gente vai ter no on no metaverso, tá? Que vai ter aí. E isso vai trazer muitas vantagens, e vai trazer essa liberdade que eu acho que, para mim, riqueza realmente significa liberdade, e isso é o que as pessoas precisam, elas querem ter essa liberdade, sabe? De fazer do jeito que eles precisem. Então, como a gente aproveita o meio online do melhor jeito? E como a gente maximiza também no meio off do melhor jeito? Eu acho que a gente começou a aproveitar mais isso. Então, certas práticas que a gente começou a fazer foi off-site, que no início, eu lembro que a gente, no meio da pandemia, não dava para convidar a todo mundo, não? Então fazia grupos pequenos de 5 pessoas, sabe? E a gente trabalhava de uma casa em conjunto. Mas aí, a cultura que vibrava e a gente que estava aí, não tivemos attrition nenhum, sabe, para a empresa, quando fazia isso. As outras pessoas que estavam mais no on e não conectavam no off do mesmo jeito, aí eu acho que começa a virar mais complexo, sabe? Porque aí as empresas começam a virar mais como assistir um filme no Netflix. Você conecta num computador em uma, você desliga, conecta em um computador ou outra. A experiência começa a ficar parecida disso. Então, como você aproveita nos espaços off para se conectar? E a gente começou a fazer essas práticas. E agora, também no escritório. E aí, estamos já tendo gente que faz grupos e vão a trabalhar em conjunto, e isso ha ajudado demais. Então, certas experiências que a gente já tem aí, que eu acho que é aproveitar os meios do melhor jeito. Porque o mundo já mudou. E a gente tem que aproveitar a tecnologia do melhor jeito que pode. Adorei o que você trouxe, Javier. Obrigada, porque é muito uma questão de mudança de mindset, né? Porque muitas das vezes a gente tenta achar que as coisas só vão acontecer, que é um erro que vocês não estão cometendo, que a gente tem que tomar cuidado para não cometer. Ah, só vai acontecer quando a gente se encontrar fisicamente. Então, quando a gente se encontrar, a gente faz isso. Não pode virar isso, essa desculpa, porque, na verdade, você tem que adaptar todos os seus rituais e funcionar bem, tanto no online, o que de repente funcionava antes no offline, e você também usar o offline, porém, pelos motivos corretos. Então, achei perfeito. Obrigada. A gente acredita muito nisso, a gente se provoca todos os dias em relação a isso. Nath, eu admiro muito a cultura da GUP. A gente ama a Adri. Gente, a Adri da GUP é uma pessoa que ela criou um ritual com o Oba, que é o quintou da Adri, que ela chama todo mundo para ir para os espaços no quintou da Adri. E eu sei que vocês têm muito para compartilhar, a gente aprende muito com vocês nesse playbook de rituais de cultura. Vocês não só vivem muito a área de people, né? Vocês ensinam também para a área de people muitas boas práticas, mas eu sei que o seu background é muito de facilities, workplace. Então, eu queria que você trouxesse um pouco também para a gente dessa visão de como que foi a decisão na GUP, pensando no pertencimento, que eu sei que vocês estão se questionando sempre isso do híbrido, relacionado à estratégia de espaço de trabalho mesmo. Assim, quais foram as decisões que vocês tomaram, por que vocês tomaram, como que vocês sentiram essa necessidade? Queria te escutar um pouco nesse olhar de espaço mesmo, físico, assim, com a sua especialidade. Gente, a Adri é minha funcionária, tá? Mas a Roberta tem uma paixão pela Adri também. Tá. A Adri é uma funcionária da GUP, uma das primeiras funcionárias, né, da GUP. Então, ela trabalhava cuidando do escritório. E, quando fechou, ela continuou na demanda de facilities, mas a parte de envio de computadores e tudo mais. E aí, esse ano eu entrei na GUP e a gente começou a discutir algumas ações para a gente engajar os GUPers, né? Então, como a gente pode trazer eles para se encontrarem, para se conectarem, porque a gente viveu um momento, pandemia, que ninguém saía de casa, né? Aquela vivência, e depois começou a fazer muita falta, né? A gente começou a sentir muita falta dessa conexão e tudo mais. E a GUP cresceu muito, então tinha lá 120 funcionários antes da pandemia, hoje tem 650, quase 700, né? Então, como que a gente vai fazer isso? E aí surgiu a ideia que, na época do escritório, existia o Sextou da Adri, que era onde ela fazia um café da manhã para envolver os GUPers e tal. Como a gente tem Short Friday, e a gente mudou para quinta. E aí virou o Quintou da Adri, que aí a gente começou a movimentar nos coworks onde a gente tinha mais GUPers para fazer esse evento. Então, ela conseguiu chamar eles para ir para o espaço, para se encontrarem, fazer um happy hour e tudo mais. Então, a gente começou a montar esses momentos de conexão. Semana passada, a gente teve um que foi na Sextante, que eu estava conversando com a dona Sextante aqui, né, que a gente foi para lá justamente fazer essa conexão. E a Adri, ela, assim, ela cria vídeo, ela chama o pessoal e tudo mais.
e ela é uma figura super conhecida dentro da empresa, né? Então foi muito gostoso isso. E aí o mais engraçado é que aconteceu em várias cidades. As pessoas chegavam nos coworks perguntando: cadê a Adri? Todo mundo queria a Adri para tirar foto com a Adri, né? Aí a Samanta que está aqui, a gente estava com uma ideia de fazer tipo uma foto, sabe, dela ali para tirar, para levar para tirar foto. Né? A gente estava com essa ideia, né? Mas é justamente isso. Então a ideia realmente do remoto veio com a pandemia. O estar em casa, né, se tornar remota, ele trouxe muitas vantagens na questão da produtividade, porque a gente não tem trânsito, a gente não tem esse movimento, a gente é rápido. Eu sempre brinco com a minha equipe, tipo, pensa o tempo de você sair de uma sala de reunião para ir para outra sala de reunião que a gente tinha quando estava no escritório. Né? Hoje é muito rápido, você sai, você otimiza o seu tempo também dentro da empresa. Né? Porém, sem perder a cultura, sem perder o pertencimento, a gente não deixar os rituais que a gente fazia presencial, deixar eles passarem. Né? Então, all hands, os rituais para discutir as metas, para escutar também o pessoal, isso se torna muito importante. Até mais importante, porque aí você precisa manter essa conexão. Mas também buscar oportunidades as pessoas se conhecerem. Né? Quando a gente começou essa vivência, né, de trazer o Quintou, tudo mais, surgiu uma coisa muito interessante que não foi movimento de facilities, de fato, que foi o quê? Os próprios funcionários criaram um grupo, um canal no Slack, para falar dos coworkings. Então, eles indicavam os coworkers, eles falavam qual que era mais legal nesse quesito. Esse dá para fazer happy hour, esse não dá para fazer happy hour. Então, eles começaram a se trazer as opiniões e se conectar. E pessoas que não eram da mesma área começaram a se encontrar para trabalhar junto. Então, assim, foi um processo muito interessante isso, porque isso gera muito pertencimento da nossa cultura, o que a gente juntos somos mais fortes. Então, está muito presente do que a gente acredita. Então, foi uma experiência muito legal, muito interessante. Tem pessoas da Beer Coffee que já encontrou o nosso pessoal nos coworks, e é muito legal. Eu mesma já fui em cowork que eu cheguei lá, o dono do cowork falou assim: adoro os Guppers, adoro quando vocês vêm aqui. Porque sente essa cultura, mesmo de pessoas que talvez nunca tinham tido contato. Quando se encontra, consegue transferir esse sentimento ali no presencial, naquele dia que eles estão juntos. Obrigada, Nath. Maravilhoso o que você falou. E isso acontece muito agora também, assim, de conexão de pessoas de empresas diferentes no mesmo espaço que têm afinidades em comum. Então, isso vai acontecer cada vez mais. Eu dei o exemplo, né? A gente passa a maior parte do nosso tempo com as pessoas com as quais a gente trabalha, somos seres sociáveis, mas vão começar a serem criadas outras tribos e outras comunidades nos espaços físicos que não somente de pessoas da sua empresa, mas que se relacionam por temas de interesse, sejam pessoas que são programadores e vão combinar todos os programadores dessa empresa se encontrarem em um determinado espaço. Então, a gente acredita muito nisso também. E tudo isso que vocês fazem, depois vira roadmap de produto, você sabe, né? Do Slack vai para o produto, né, Fê? É assim que é o nosso processo ali de aprendizado. E, Nath, especificamente, a Gup tomou uma decisão recentemente de ter um hub em São Paulo. E está construindo um Build to Suit conosco, com um dos nossos parceiros, que vai ser montado sob medida. Como que foi? Rapidinho, eu vou passar, que eu quero escutar muito todo mundo. Só esse processo de decisão, porque foi importante esse processo do ponto de vista de espaço, né? Por que vocês tomaram a decisão? Como? Eu costumo dizer, gente, eu venho de facilities mais tradicional, né, de escritório, que a função do facilities é trazer para parede, para chão, para móveis, toda aquela cultura, aquele sentimento da empresa. Né? E a presença física ela se faz falta em alguns momentos. Né? Então, para uma reunião com o cliente, para um encontro de equipe. Então, algumas situações a gente faz falta ter aquele espaço. Né? E aquele ponto de referência de conexão, aquele lugar que todo mundo vai. Então, começou, né, essa conversa nossa, tipo, como que seria esse espaço nosso? Passou pela ideia de espaços grandes, passou pela ideia de espaços menores, espaços já pré-prontos, e a gente foi conseguindo afunilar o que a gente queria. E a gente chegou num hub, muito parecido com o que a Doc está fazendo, né, que não é para mudar o modelo de trabalho, não é para ser o pessoal ir presencial, porque também estamos espalhados pelo mundo inteiro, tem pessoa fora do Brasil também, mas que a gente quer ter essa referência. E o nosso principal interesse é que a gente se torne uma referência de RH para que os nossos clientes possam se conectar no nosso espaço. Então, não, assim, a gente quer que os Guppers estejam, sim, demais, mas a gente também quer que o nosso cliente se sinta à vontade a estar no nosso espaço, justamente para ele se conectar com o sentimento de RH, com o feeling de uma empresa que vive RH. Então, a gente quer trazer essa oportunidade de ser essa conexão, esse hub, essa referência, esse ponto de apoio para os nossos clientes e para aqueles que também não são clientes.
Então, foi esse processo até a gente encontrar aonde que a gente queria, qual que era o modelo, o tamanho. Hoje a gente está desenhando a arquitetura do espaço e tudo mais, e foi um processo longo, né? Mas assim, eu acho que o mais importante é o que a gente conseguir entender a finalidade, né? Então cai um pouco daquele sentido, né? Então assim, a GUP tem 650 colaboradores hoje, quase 700, porque ainda tem ali alguns movimentos, mas assim, onde que a gente vai colocar todo mundo? Vamos tirar a pessoa que mora lá em São Luís do Maranhão ou que está morando fora do Brasil para vir para cá? Não, não é nosso propósito. A gente quer manter essa cultura forte, mas a gente quer manter essa conexão. E a gente também quer se conectar com quem está de fora também, que é os clientes. Então, foi um pouco dessa junção, né, de desejos, de sonhos, que a gente começou essa busca. Né? E a Bia estava com a gente... Bia, desculpa. Né? Vamos lá. Oba. Oba. A OBA estava conosco desde esse começo de tentativa, de busca, de testes, até a gente chegar no nosso espaço desejado, que a gente está construindo com essa finalidade, com esse intuito. Não é um espaço de muitos postos de trabalho, né? Mas é um espaço com muito sofazinho, com muito café, com muita cadeira ali para você fazer uma troca, muito nesse sentido, para o dia que for no escritório as pessoas se conectarem. Eu acho que esse é o principal sentido que a gente quer hoje propor. Muito obrigada, Nath. Parabéns aí. Gente, eu queria só que vocês começassem a pensar, a gente vai abrir para perguntas da plateia. A gente tem esse microfone, que é um quadradinho super bacana. Vou abrir, eu só vou fazer mais uma rodada de perguntas aqui, e aí vou abrir para vocês. Pensem também, quem quiser fazer alguma pergunta para os nossos convidados. Marcelo, tem uma pesquisa da Microsoft que aponta que, com o advento do trabalho híbrido e remoto, as pessoas, os times, o seu time, você se une muito com o seu próprio time, mas tem um desafio muito grande dentro das empresas que as áreas entre si se afastam. E tem um desafio de conexão entre áreas. E você já falou muito disso também, o assunto de uma liderança média muito sobrecarregada, porque muitas das vezes o CEO está muito afastado da ponta, e aquela questão de escutar os colaboradores, nem todo mundo está escutando, mas a gerência média está. Mas o CEO, estou falando porque o Marcelo lida muito com a enterprise, né? Então, para trazer um pouco dessa visão ainda do tradicional. E o CEO, muitas das vezes, ainda não comprado com esse mindset. E aí eu queria que você contasse um pouco para a gente como que você tem visto essas transformações acontecendo com os clientes que você atua, e quais dicas você daria para essas empresas, assim, do ponto de vista de uma pessoa que dá consultoria sobre esse assunto, sabe? Para que tanto a conexão entre as áreas melhore, não aconteça esse afastamento, e quanto também para que essa média liderança não se sinta tão sobrecarregada. Obrigada. É uma palestra, isso. E vai ter gente que não vai gostar do que eu vou falar também, mas normal, é assim, né? Então, mas olha só, o que a gente ouviu da Natália agora, tem várias mensagenzinhas, né, e vários sinais que a gente precisa perceber de como a mudança está ocorrendo. Eu tenho certeza que, em algum momento, a Natália procurou mandar para todo mundo que trabalha na GUP como funcionam o coworking que estava à disposição através do Uber, como funciona, o aplicativo é esse, um e-mail e vários comunicados. Né? Aí foi alguém lá dentro e virou e criou um grupo de Slack para administrar esse negócio. Comando e controle, né? Esquece, né? Surgiu um grupo, e deve ter centenas de grupos de Slack para resolver vários outros dilemas, vários outros pontos, né? A outra coisa que ela trouxe de diferente aqui, que eu acho que também é uma das primeiras vezes que eu escuto, a GUP está pensando um escritório e vai oferecer esse escritório para cliente. Legal, né? A finalidade é diferente. Não é? Também é diferente, né? Não é só para quem trabalha na GUP, não é só para os parceiros da GUP, é para os clientes também. Está tudo misturado, né? E aí, além da pesquisa que você citou, né, então tem uma professora do London Business School, se chama Linda Grattan. Ela, recentemente, é uma das primeiras pesquisas que sai sobre o trabalho durante a pandemia. E ela mostra que a nossa conexão diminuiu radicalmente, drasticamente, durante a pandemia. Né? A gente se conecta, a gente fala, a gente interage com menos gente do que a gente interagia no passado. É meio óbvio, mas ela estudou e a gente tem lá a evidência. Né? E, com isso, a inovação sofreu também. Né? Então, realmente, eu acho que a experiência de todo mundo, a gente entra no Zoom num determinado horário, com hora marcada para começar, para terminar, e uma pauta de temas que a gente vai discutir, e a gente só fala daquilo, não fala de mais nada. Né? Não tem mais o encontro fortuito que a gente tinha dentro do escritório, no lounge, no coffee break, e sair para almoçar com alguém. E com isso, inovação perde. A gente interage, a pessoa com quem a gente mais interage hoje em dia é o nosso chefe, né?
e com a nossa equipe direta, né? Não fala com os outros membros do próprio departamento ou com outros departamentos, né, que você colocou. Então, ele tem evidência que mostra isso. A gerência média é quem mais está sofrendo com essa mudança toda. Porque o papel da gerência média no passado era transmitir as decisões da cúpula para a base. As nossas organizações agora, você tem informação que vem de tudo que é lado, né? O Slack, Google, etc., né? Então, eu já não preciso tanto dessa gerência média. Aí, na hora que a gente fala de agilidade, que tem conceitos de gestão à vista, né? Preciso menos. Dá para a ponta, dá para os squads fazerem o trabalho. Preciso menos da gerência média, que era comando e controle. A gente está vendo modelos de trabalho crescendo agora, tipo a holacracia, empresa sem chefe. É a gerência média que está sofrendo, né? Então, para mim, o gerente de nível médio tem que encontrar o que ele faz, de verdade, né? Como é que ele contribui para a empresa. E não é mais dizer para quem está na equipe dele o que fazer e nem como fazer e nem ficar controlando. Ele tem que realmente contribuir com algo concreto. Para mim, então, vai para o modelo de agilidade com squads, encontra o teu papel novo ali, como é que você realmente vai contribuir para a equipe, vai contribuir para a empresa, porque ficar no passado não funciona, né? E o squad, o conceito do squad é uma equipe multidisciplinar. Então, você já está resolvendo o ponto de que as equipes não se conversam, né? Que você vai ter gente de marketing, finanças, RH, etc., conduzindo um projeto. Então, para mim, o líder de nível médio que está sofrendo agora nesse momento devia tomar essa iniciativa de vou administrar a minha equipe nesses modelos de squads, sprints, né? E com isso eu vou gerar mais interação com outras equipes e voltar a ter mais inovação. E o meu papel é remover obstáculos para que a equipe consiga ser bem-sucedida. É outro papel. Perfeito, Marcelo, obrigada. Nada. Muito bom, dá para a gente continuar nesse assunto aqui por muito e muito tempo. É um aprendizado contínuo, né? Está todo mundo se adaptando. Muito bom. Dai, você consegue trazer para a gente algum exemplo da DOC que, voltado para experiências da jornada do espaço físico, que você acha que são bons rituais ou boas práticas para compartilhar aqui com as pessoas que estejam nos escutando? Eu vou pegar o gancho primeiro sobre o espaço de trabalho que a gente está construindo. A Natália estava comentando sobre o espaço que eles estão construindo e eu lembrei que a gente, além de diminuir as estações de trabalho, a gente também está criando espaços colaborativos, né? Então, ela falou a palavra conexão e me veio muito na cabeça, que é justamente isso que a gente quer trazer para o escritório, né? Conexão. O escritório é mais afastado, não é em São Paulo, é em Barueri. Então, ou seja, nem todas as pessoas vão querer estar naquele espaço, mesmo que seja para trazer essa conexão. Mas a gente ainda assim quer trazer aquele espaço para trazer um pouco da cultura da DOC e também para trazer, para fazer com que as pessoas estejam presentes em algum momento para eventos, etc. Ainda assim, está longe de ser um espaço que a gente quer que seja o nosso espaço principal, né? Hoje a gente tem um espaço em São Paulo e um coworking em João Pessoa e um coworking no Rio de Janeiro. Esses espaços de trabalho a gente tem utilizado como hubs, mas ainda assim a gente está buscando formas de trazer essa conexão entre as pessoas, né? Então a gente está descobrindo também como é que a gente vai fazer isso, né? O escritório ele está passando por uma reforma, então ele ainda não está 100% pronto, e aí a gente está criando esses rituais. Quais são os rituais que a gente vai trazer para dentro do escritório? Mas, ao mesmo tempo que a gente vai trazer rituais para dentro do escritório, como é que a gente vai fazer para ter em outros lugares onde a gente tenha pessoas, não sei, em João Pessoa, ou em Porto Alegre, ou em Curitiba? Porque a gente precisa cascatear, né? A gente precisa trazer todos os funcionários e trazer essa mesma experiência para todos os funcionários da DOC, não só para quem está em Alphaville, ou só para quem está no Rio de Janeiro, né? Então, essas ações de cultura e engajamento que a gente tem falado muito dentro da DOC tem sido um ponto bem importante, tanto que a minha área, antes, ela chamava Workplace Experience. Dentro de Workplace Experience, eu tinha Facilities e Saúde. Hoje, a minha área chama People Experience. Então, dentro de People Experience, eu tenho Facilities, né, que a gente não chama mais de Facilities, a gente chama de Gestão do Anywhere Office. Aí eu tenho uma área que é de saúde, né, então, que busca as ações de saúde, como Outubro Rosa, Novembro Azul.
E eu tenho uma outra área que chama engajamento. Dentro dessa área de engajamento, eu tenho uma pessoa que fica focada em entender quais são as ações de engajamento que a gente consegue trazer, além de pesquisa Pulse, entender como é que essas pessoas estão trabalhando de casa, além dessa experiência de trabalhar de casa com a parte de ergonomia e tudo isso, essa pessoa está focada pensando na experiência do funcionário, desde a hora que ele entrou na DOC até a hora que ele saiu. Na verdade, desde a hora que ele fez a primeira parte do processo seletivo até a hora que ele saiu. Então, isso tudo para falar que a gente está muito menos preocupados com o espaço físico de trabalho no nosso escritório e muito mais preocupados com a experiência que a gente vai trazer para essas pessoas. Porque não faz sentido eu estar mais preocupada, ter uma área 100% focada em facilities agora dentro da DOC, pensando que a gente é 100% remoto. Né? Então, a gente tem falado muito sobre isso, e por isso que a nossa parceria com a UOBA tem que pensar. Com a UOBA é tão importante, acho que principalmente nesse momento de reconstrução desse mindset da área, porque isso é recente, a gente tem falado disso faz 2 meses. Então, assim, quais são os benefícios e quais são as estratégias que a gente vai utilizar para trazer essa experiência, né, para o nosso funcionário? Um outro benefício que a gente implantou recentemente é o benefício de saúde da mulher. Na verdade, é um acompanhamento da saúde da mulher por meio de aplicativo, né? Não tenho nada presencial. Então, a cultura desse não presencial dentro da DOC é muito importante e, além dessas ações de engajamento e benefícios que sejam chave para dentro da DOC. Então, aplicativos de saúde, aplicativos como um coworking que eu posso utilizar, tudo isso. Então, não sei se eu respondi a sua pergunta. Super respondeu e aí complementou muito mais. Muito, muito obrigada. Que bom. Obrigada a você. Gente, o Javier é uma das pessoas que mais nos dá feedback. E aproveitando, Javier, que você tem vários operadores de espaços aqui, para suas dores do dia a dia, para sua jornada, você já deu vários feedbacks do que hoje você vê como um CEO, as dores que você tem num espaço, que muitas das vezes que é o seu maior caso de uso. Compartilhe isso com a gente, porque eu acho que é interessante. Até a hora, a busca que vocês estão de um escritório privativo, tiveram algumas demandas que vocês fizeram por causa dessa nova forma do online e do offline. Então, mais especificamente, se você quiser trazer esses feedbacks, são sempre super interessantes. Por favor, obrigada. Super. Não se vai arrepender de que eu falei isso. Não. É para a gente. É o usuário falando. Sim, eu acho assim, aproveitar o meio. Não? Então, o meio mudou. O jeito da gente trabalhar mudou, mas os espaços não mudaram, tá? Os espaços ficam sendo bem parecidos a antes da pandemia. Então, o que acontece? A maioria das salas de reuniões estão completamente cheias de gente em calls online. E, certo, não sei se ha acontecido para vocês aí. Todos os espaços estão atrapalhados com gente conectada online no espaço offline, que não é ruim, tá? Mas, em esse mesmo espaço, você está com música, está com barulho, com gente falando por todos os lados, não? E aí você está tentando fazer uma apresentação e o cara do lado está fazendo o mesmo, sabe? Então, eu acho que precisa uma mudança dos facilities para esse novo jeito de trabalho, em onde você possa ter um espaço onde vai ter os calls e vai ser exclusivo para poder fazer isso e vai ter outros para interagir, tá? Mais específico, mais optimizado o espaço. Então, eu acho que essa é uma das questões importantes que a gente tem que melhorar, tá? A segunda é entrada e saída dos espaços. Então, em este mundo de mobilidade, agora você está indo para reuniões, está passando em vários escritórios no dia. A gente falando, agora estando com o OBA, não? Cara, às vezes o time de go-to-market, eles passam por 4 escritórios no dia, tá? Ou 5. Então, eles pegam em um lugar, saem, entram a outro. Todo esse jeito de entrar, registro, como você faz de uma maneira muito mais fácil, é super chave para poder facilitar para funcionários, tá? E para ele também saber, ou ela também saber, em este lugar eu vou conseguir um espaço privativo para tomar um call, tá? E em este espaço não vou conseguir ter esse espaço, tá? Qualidade de internet, etc, etc. Então,
Esse mundo on-off, eu acho que é algo que precisa que os espaços mudem. E aí o outro também é, a gente está pensando no escritório, eu gostei muito do que Natália traz cá e Marcelo, que é o escritório exclusivo para a gente, mas eu acho que estão virando mais os espaços para a comunidade. E a gente poder trocar ideias e compartilhar com outra gente aí, sendo clientes, sendo de outras indústrias e essa troca de ideias. E o mesmo escritório a gente está botando muitas vezes nas cidades, mas também temos uma necessidade, por exemplo, para off-site, ou a gente se conectar com as famílias também. Então, a gente tem pensado como poderia começar a fazer centros de retreat afora da cidade e dar um espaço para a gente, para o time se conectar quando eles quiserem utilizar aí. E podem compartilhar com as famílias deles aí, etc, etc. Então, esse é outro jeito que, por exemplo, no varejo já faz, que é você tem um modo muito eficiente de comprar online, mas para você se conectar com a marca, você cria experiências para fazer isso. E eu acho que os facilities precisam começar a pensar desse mesmo jeito, de como você cria experiência realmente para a comunidade, em base às necessidades. Então, isso é um pouco do que a gente tem olhado aí, algumas ideias. E proximamente também estar pensando o que vai acontecer quando todo mundo esteja com os lentes de metaverso, não? Que vai ser uma mudança de Zoom e como vai ter que se adaptar para essa parte, que eu acho que vai ser super interessante. Hein? Muito obrigada, Javier. Como eu te fiz 2 perguntas, Nath, eu vou abrir para a plateia para dar tempo. Gente, quem quer aproveitar e fazer perguntas aqui para os nossos convidados? Júlia, joga aí o microfone. Vou jogar mesmo, hein? Só o Marcelo vai só complementar antes. Fala seu nome. Fazer um comentário inspirado pelo Javier, né, que eu costumava falar uma frase, vou mudar ela agora a partir de hoje. Tá? Então, o marketing pensa no customer centricity, né? Ser customer centric. O RH tem que ser employee centric. E eu falava, o trabalho agora é home centric, né? O que o escritório precisa me oferecer para eu querer sair de casa, né? Para ir usar esse espaço do escritório. Escritório é uma palavra que também vai caducar daqui a pouco, né? A gente vai ter outro nome, né? Então, eu falava, o trabalho é home-centric. Vou passar a dizer, é o Oba-centric agora. Você encontre seu Oba, o escritório, Exatamente, né? Pode ser. Exatamente. Find your Oba. A gente já não chama mais de escritório, a gente chama de Doc Space. Ah lá, já mudou aqui. E o iFood chama de iFood Pass. Né, Dani? Gente, seu nome e seu coworking, por favor. Bom, gente, prazer para todo mundo. Eu sou... é um microfone. Eu sou o Diego, sou fundador do Cowork EBC em Belo Horizonte. Acho muito legal esse tipo de troca de ideia, até por isso quis fazer a pergunta, porque tem pessoas de empresas que são os usuários, que é quem a gente tenta atender via o Oba. E aí achei interessante que dentro de 4 grandes gestores tem até conceitos parecidos, mas um pouco diferentes, e até mesmo nessa mudança de espaço de trabalho, o Javier até entrou nessa questão dos espaços se adaptarem e tal, concordo, né? Essa mudança vem sendo gradual, nós, espaços, também estamos aprendendo, a gente estava acostumado com o corporativão, galera caladinha, hoje entra uma meninada tocando terror e música, e você vai ter que se adaptando, e isso é muito gostoso de ser um espaço que ofereça, né? Mas a gente, como empresa, né, eu queria saber, por exemplo, como que surge essa decisão dentro da empresa porque, ao mesmo tempo que vamos migrar para um híbrido, vamos tirar o controle do nosso espaço físico para oferecer um conforto maior, uma comodidade maior, ao mesmo tempo, tanto a Daiane quanto a Natália falaram, a gente está construindo um espaço, aí o Gui até me explicou aqui que seria um build-to-suit com coworks e tal, mas a resistência que eu encontro muito, pelo menos no mercado mineiro, é das empresas perderem o controle, ao contrário da fala do Javier. O Javier quer um espaço para a empresa dele, onde tenham outras. Mas a grande maioria dos players grandes que a gente encontra, né, dos top players, não, tem que ser só para mim, né? Não pode ter outra pessoa.
né? Então, como que surge isso dentro da empresa de vocês para a gente entender? Porque a gente, como espaço, ouvindo vocês, a gente adapta, né? A gente já migrou tanto, né? Então, a gente consegue adaptar para oferecer até mesmo um planejamento futuro, né? Vou só, agora não é nem pergunta, vou só esclarecer o Javier a questão dos espaços. A gente esbarra muito também no custo-benefício, né? A gente se preparou lá atrás para um modelo, migrou, né? Já pensou colocar acústica em 20 salas, né? O preço eleva até mesmo da posição, e aí sai do mercado, né? Então, esse também é um entrave nosso, uma dor nossa como espaço, né? De achar esse ponto de equilíbrio, até onde atender bem e até onde a gente não morra também como empresa. Obrigado, gente. Lembra? Desculpa, peguei o gancho para deixar ele se responder, mas você lembra? O pai do Javier é um grande empreendedor. E você lembra que seu pai falou em Singapura, que já tem umas capas acústicas, assim, em espaços, que separam uma pessoa da outra? Desculpa, eu vou deixar você responder também a pergunta do Diego. Não, eu acho que aí, em esses espaços onde o usuário está com dor e ainda não tem as inovações para suprir essa necessidade ao custo que você precisa, tá? E eu acho que aí é onde existe esse espaço para inovar, tá? Então, a gente precisa repensar na tecnologia que está entregando em esses espaços para poder fazer um modelo que funcione para ambos, tá? Porque agora a experiência não está ainda, mas isso cria um espaço. Então, aí a gente falava outro dia, por exemplo, na Tailândia, tem umas, que fala, cabanas dentro dos restaurantes, onde fica em cima da mesa e aí absorve todo o sonido acústico, tá? Então, dá para pensar arquitetonicamente como conseguiria criar novas soluções para fazer isso. Eu acho que aí tem uma oportunidade. E aí, não sei quem quer responder a pergunta que ele fez primeiro também, sobre a tomada de decisão interna e sobre os espaços estarem com pessoas ou serem privativos. Eu quero responder porque eu vou trazer a visão do século passado, tá? Que eu acho que é legal, acho que é o que você está procurando, né? Eles aqui já estão embarcados nisso, já comprados desde que nasceram, né? Então, por que o executivo fica incomodado de ter a turma trabalhando em coworking? Porque ele perde o controle, ele não está vendo quem está trabalhando ou não, que é a hora que está chegando, quem está falando com quem, perde o status, né? A minha mesa bacana aqui, né? O meu paletó atrás aqui da cadeira pendurada, só, né? Isso é tudo status bacana, né? Eu tenho janela e você não tem, né? E agora todo mundo tem janela, porra. Então, perde o status, perde o controle, perde a função, perde o emprego. O medo, no final das contas, é esse, perder o emprego, porque não tem uma relevância. Tá? Então, eu vou te dar vou te dar uma ideia, talvez um argumento, você talvez já conheça, mas eu vou compartilhar contigo para falar com esse pessoal. Olha só o que o espaço de coworking veio resolver, um problema que a gente já tem há muito tempo e ao qual a gente não dava atenção. Representante de vendas. A gente dava para o representante de vendas um laptop, um celular, um carro e falava, vai vender. E esse cara parava no estacionamento de um shopping, parava no estacionamento de um supermercado, encostava no posto de gasolina, sol, chuva em cima dele, e ele estava trabalhando ali, exposto às intempéries, exposto à insegurança de ser roubado, né? Você está estacionado, trabalhando com o celular, com o laptop no colo, atrás do volante do carro. Imagina uma mulher representante de vendas numa situação como essa. Então, era uma população que trabalhava já remotamente e totalmente desassistida, né? Então, que outras profissões, carreiras, funções precisam desse suporte e a gente não dava? Pessoas que não podem, não querem, não têm condições de trabalhar dentro de casa, ponto final, né? Eu preciso de um espaço diferente. E a loucura, né? Hoje de manhã eu passei 1h10 no trânsito para chegar aqui e eu vim porque eu queria estar aqui, né? Eu queria estar com vocês, né? Testemunhar esse evento sensacional, participar disso aqui, mas, poxa, 1h10 todo dia de manhã para chegar no mesmo lugar, 1h10 à noite para chegar no mesmo lugar, 2 horas não sei quanto, não, né, gente? Não precisa, né? Então, essa experiência toda também é muito diferente. E aí, só rápido, a decisão, por exemplo, foi muito do que Marcelo falou. Internamente,
A gente somos ao redor de 300 pessoas agora, tá? O time de engenharia e R&D produto temos uma filosofia muito distinta do time de go-to-market, tá? Que temos uma filosofia muito distinta. Então, eu acho que e não é só um tema de filosofia religiosa, sabe? É que funciona para o que você precisa fazer. Tá? Então, se seu trabalho não precisa de tanta interação, por que você vai enviar todo o tempo a um escritório uma pessoa para fazer o mesmo que estaria fazendo em casa, talvez? Ou ela precisa só essa condição de trabalhar sozinho, sem interrupção, tá? Então, eu acho que depende muito da função, como vai mudando a estrutura. Acho que só complementando como minha experiência pessoal mesmo, de convencer essas pessoas, né, essas empresas de que a gente precisa de um espaço de trabalho, um coworking, mudar um pouco a forma que a gente trabalha. Eu trabalhei em 3 empresas de tecnologia, Uber, Creditas e agora eu estou na DOC. Compartilhando um pouco da experiência desse contato com essas lideranças e com essas pessoas que trabalham com você, eu percebo que se o líder não está onboarding com você, se ele não entende que você precisa daquele espaço de trabalho um pouco inovador e diferente, você pode fazer o trabalho que você quiser, você pode tentar o que você quiser, você não vai conseguir convencê-lo de que ele precisa mudar a forma de trabalho, né? Então, acho que essa é a minha experiência pessoal trabalhando nessas 3 empresas. A DOC, ela tem essa cultura de Anywhere Office, espaços de trabalho em coworkings, na veia. A Uber tinha um híbrido, mas não era falado. Acreditas, quando eu entrei, 0. Né? Então, era uma conversa que não entrava, que entrou porque foi obrigada depois da pandemia. Então, acho que depende muito da liderança também, diria. Muito bom. Dani, quer complementar o mesmo assunto, né? A mesma resposta. Pessoal, boa tarde. Eu sou a Dani Ribeiro, do iFood. Então, conheço a Oba desde que nasceu, né? É verdade. Eu queria contribuir, pessoal, porque a gente está no mesmo movimento de criar novos escritórios, tá? Então, inauguramos no mês passado um escritório com mais de 100 posições no interior de São Paulo e em Recife, né? O Alfredo, nosso parceiro da Hub Plural, está aqui. Justamente para criar essa conexão de pessoas localmente e também para poder criar experiências diferentes, né? Que tem tudo a ver com o que vocês falaram. Mas um exemplo disso é em relação à cultura local. Então, nesses espaços, a gente tenta que tenha algo que seja muito local. Em Belo Horizonte tem pão de queijo o dia inteiro. Né? Em Recife, a gente tem dias do bolo, tem o bolo de rolo, tem cuscuz no café da manhã. Então, a gente quer que as pessoas de outras cidades que vão visitar esses escritórios tenham experiências locais também. Né? Então, esse é um ponto. A questão da acústica, né? O Alfredo pode falar um pouco mais sobre isso, mas foi muito bem sucedida. Essa semana passada eu trabalhei de lá e a gente colocou nuvens acústicas em cima das estações de trabalho, luzes de iluminação e que, por cima, tem um forro acústico. É algo simples, né, Alfredo? Que, nossa, gente, solucionou muito. Eu estou aqui fazendo um call na mesa, a pessoa que está ali na frente, eu não ouço ela falar. Então, é uma solução simples, né, como essa que você falou, que já viu em outros locais, e que pode funcionar assim. Tá? E uma pergunta que eu tenho para o Marcelo, né, que em relação a essa gerência intermediária, porque eu acho que hoje as empresas estão bem preocupadas com saúde mental. Né? Eu acho que as doenças mentais, distúrbios mentais, existiram sempre, mas agora as pessoas estão um pouco mais preocupadas com isso. E eu acho que é um papel dessa gerência intermediária, né, que está mais próxima, de estar atento a isso, né, no time. Se você também enxerga dessa forma, o iFood tem ações maravilhosas em relação a isso. E eu acho que é um papel, além de todos que você descreveu, né, de ser um intermediador, fazer com que as squads funcionem, né, eu acho que esse é um papel crucial atualmente. Eu queria também saber a sua opinião sobre isso. A resposta curta eu concordo 100%. Sim, é papel do líder prezar pela carreira, pela segurança, pela saúde das suas equipes também.
O ponto é, a gente aqui no Brasil está falando muito disso, mas a gente não está treinando os líderes para para saberem. Ele não tem que resolver a questão, ele tem que saber identificar que tem alguma coisa, né? E aí direcionar para o especialista, para o profissional correto. Eu, há mais de 15 anos, eu fui expatriado para os Estados Unidos e lá eu fui treinado para reconhecer pessoas que estavam sob efeito de drogas, por exemplo. Tá? Então, esse tipo de preocupação, não basta botar lá a terapia online à disposição das pessoas. Todo mundo que tem um papel de liderança tem que ser, vamos usar, letrado nisso assim também, né? A gente conseguir reconhecer os sinais, e não é a gente que vai interferir, tal, mas a gente vai chamar o RH ou vai chamar o pessoal de saúde, para eles sim, com o conhecimento que eles têm, o treino que eles têm, fazer a abordagem, mas a gente conseguir ver, né, tem alguma coisa errada aqui com essa pessoa, né? Tem alguns sinais aqui. Então, eu concordo 100%. Hoje, aqui, para a gente, falta isso, capacitar o líder para ter esse discernimento, né? E conseguir fazer alguma coisa de diferente, de verdade. Muito bom, Marcelo. Dai, você pegou o microfone para complementar? Não? Deixa eu falar que eu achei barato. Eu achei barato o cargo da Daiane, não né? É? Porque ela tem, e eu falo sobre isso também, ela tem o escritório, a experiência no escritório, mas ela tem saúde junto, né? Então, essa preocupação com a saúde é uma tendência do mundo do trabalho atual. Eu vou trabalhar num lugar que seja não apenas seguro, que já era algo que a gente tinha essa consciência, né? Mas agora saudável, né? Ou que pelo menos não prejudique a minha saúde. Então, eu achei um barato ver a junção dessas duas funções num cargo só. Parabéns, muito bom. Matheus está com o microfone, já vou passar, mas eu acho que era a mesma discussão de assunto. A Patrícia, da Clube Coworking, e o Alfredo, da Hub, queriam complementar esse mesmo assunto que a Dani trouxe. Deixa eu só passar o microfone para vocês, rapidinho. Rapidinho. Aliás, joga. Oi, gente, sou a Patrícia, do Clube Coworking. Quando você falou de acústica, a gente percebeu isso há 5 anos atrás, que a gente entendeu que as empresas elas queriam estar num coworking para interagir com outras empresas, para fazer happy hour, para trocar, para crescer juntos, para estar num ambiente descontraído, descolado. Mas quando elas vão trabalhar com os seus dados, elas querem que isso seja mais privativo, um espaço onde ela tem a cultura da empresa dela e que ela não precisa necessariamente compartilhar com a empresa do lado tudo que ela está falando, tudo que ela está vivenciando ali. Então, a gente começou já o Club Coworking com acústica, a gente faz obra com engenheiro acústico e a gente produz a melhor acústica em vidro possível dentro das salas. Isso foi porque a minha família já tem escritórios virtuais há 26 anos, e isso foi uma virada de chave gigantesca para a gente. Então, se você quiser, depois a gente pode conversar, dá para colocar no custo acústica, porque isso dá um retorno gigantesco, uma fidelização enorme, e, no final da ponta do lápis, vale muito a pena, porque eu vejo que é o que as empresas buscam. Elas querem estar num lugar como elas estão construindo, né? Um lugar build to suit, que acho que a maioria dos coworkings faz hoje também, mas elas querem poder se manter. Elas querem interagir com as outras empresas quando elas precisarem, quando elas quiserem, nos eventos, mas não o tempo todo ouvindo tudo que a empresa do lado fala. Então, era isso que eu queria compartilhar. Quem quiser trocar ideia sobre a acústica, estou super à disposição. E perfeito o que você falou, Patrícia. Inclusive, tem muito a ver com o que a Fê apresentou aqui, que a gente escutou como essa tendência de mercado, das empresas buscarem o privativo, mas para exatamente o que você falou, mas quererem a flexibilidade no privativo. Porque ela não quer usar todos os dias da semana o privativo, ela quer usar duas, uma. E aí a gente está trazendo a tecnologia para ajudar vocês nisso. E vocês acabaram de me dar uma ideia, viu, Patrícia? Vamos fazer, pessoal de eventos do OBU, um evento só voltado para os donos de espaços de coworking, para a gente trocar tudo isso de forma aberta, num ambiente de confiança. E mais do que isso, a Fê trouxe muito em alto nível aqui várias novidades que a gente trouxe, mas a gente quer muito compartilhar com vocês. A Patrícia falou, eu tenho várias dúvidas que eu quero perguntar depois. A gente vai fazer um webinar, tem vários donos de coworking nos assistindo, só para vocês, para poder contar tanto do Oba Pro, quanto da sala privativa flexível. Então, a gente vai tirar todas as dúvidas. E obrigada, Patrícia. Imagina. O seu espaço é lindo, maravilhoso e é referência para a gente mesmo, de experiência. Obrigada. E parceiro desde lá de trás, sempre dando feedbacks. Obrigada. E, Alfredo, você tem mais alguma coisa para complementar? Não? Tem? O microfone. Era só jogar. O legal é jogar o microfone. Mas eu vou voltar para o Matheus, tá? Matheus vai fazer a pergunta.
Na verdade, é uma pergunta baseada no tema que vocês estavam falando sobre o uso dos escritórios, né? Lá, eu sou Alfredo, lá do Rua Plural, de Recife. Esse sotaque bom. E a gente sempre enxergou o escritório não como um fim, né, mas como um meio. Então, quando a gente olha para o que o trabalho de fato significa, e muita gente fala, tem gente só fazendo call dentro do espaço físico, o online e o offline, né, essas coisas todas. Então, na verdade, quando você olha para a tecnologia, ela também não é um fim, né? A tecnologia ela é um meio para você fazer algo, da mesma forma que o escritório é um meio para você atingir alguma coisa, para você fazer alguma coisa. E o que a gente percebe nessa transformação não é só os espaços que estão se transformando, mas é a forma como a gente trabalha que está se transformando. Essa relação da dinâmica vida-trabalho que está se transformando, que, na real, a gente ainda nem está entendendo direito como é que funciona, né? Porque, hoje em dia, o escritório mesmo nosso está no nosso bolso, né? Que é o telefone. Então, é o metro quadrado mais caro do mundo, né? Está aqui nessa telinha do celular. Então, assim, quando a gente conversa com os clientes nossos, a gente tem muita empresa de tecnologia como cliente, né? Hoje eu tenho, em funcionamento, são 5 espaços, tem mais 5 em construção, dá uns 12 mil metros quadrados, e os espaços da gente estão 100% lotados, 100% ocupados, a gente tem fila de espera, e frequentados, a galera vai. Quando a gente vai tentar entender, e vai estudar, e vai conversar com esse pessoal, por que é que eles estão indo, né? A maioria das respostas é assim, pô, eu me sinto bem aqui. Eu, quando não venho para cá, meu dia de trabalho não é tão legal, não é tão feliz, não é tão agradável do que se eu ficasse em casa, por exemplo. Então, quando olha para esse tipo de benefício, né, e muitas empresas de tecnologia também, que não são clientes nossos, mas que vivem reclamando, está nesse cabo de guerra de trazer o cara para o presencial, como é que eu faço? Tal. Eu acho que a luta não é essa. Né? A luta não é como fazer o cara vir, mas é como fazer com que o cara queira vir. E aí, quando vai entender, a maioria dessas empresas, fui tentar estudar essa correlação, né? A maioria dessas empresas que tem essa queixa de que a galera não quer ir para o ambiente de trabalho, quando você vai lá no Glassdoor, né, as avaliações não são tão positivas. Né? E aí, quando eu fui conversar para entender dessas pessoas, que a gente acaba se tornando muito amigo do funcionário do cliente da gente, né? A gente acaba se tornando muito amigo das pessoas que trabalham nas outras empresas também. E, principalmente durante o período de pandemia, que aí a gente saía ligando para o pessoal, você vem, você não vem, e tinha gente que falava assim, pô, graças a Deus não, porque eu não aguentava aquela galera. Então, na verdade, não é que o cara não queria ir para o escritório, ele não queria conviver com aquele pessoal da qual ele estava trabalhando. Não é? E aí, como é que vocês enxergam isso dentro da empresa de vocês, não o escritório como um fim, mas o escritório como um meio, como uma ferramenta, né, onde vocês possam promover o bem-estar, vocês possam promover a felicidade das pessoas em querer estar ali, porque se elas não forem, o dia delas não vai ser tão legal quanto poderia se elas fossem, né? Porque acho que o papel para mim, a melhor política social existente é a geração de emprego, né? E a segunda é a educação. E hoje a educação ela passa por dentro das empresas, né? Eu, pelo menos, a maioria dos meus funcionários hoje, a gente tem que formar, né? E formar é educação básica no sentido não é de ler e escrever, não, é como tratar alguém, né? É como lidar com o cliente, é como se relacionar com outras pessoas, é como resolver um problema, é como a gente chama lá, né? Desenrolar os BO que aparecem, etc. e tal. Então, assim, e o mundo está muito hostil, né? Então, como vocês enxergam dentro... Esse papo rola nas equipes de vocês? Como é que vocês lidam com isso? Para a Nath, não à toa, viu, Alfredo? Você tem esse sucesso, viu, todo. Porque você faz as coisas com muita autenticidade, muita verdade, seus valores estão ali, por isso você tem todo esse sucesso. Parabéns. De verdade, sempre que você fala, você passa isso para a gente. Vou passar aqui para a Nath te responder. Então, eu vim de uma empresa mais tradicional, que na pandemia começou a fechar unidades e reduzir, né? Então, tinha um modelo lá tinha o home office, uma vez por semana, né? Mas ainda existia um pouco daquele, essa área faz, essa área não faz, tudo mais, e muito às vezes aquela visão assim, nossa, mas será que está trabalhando no home office? Não, e tudo mais. Eu sempre falo que a pandemia foi o divisor de águas em muitas coisas, né? Então, a gente hoje, eu como uma empresa totalmente remota que eu estou hoje, eu trago para a minha empresa candidatos, né, para trabalhar lá dentro que não querem mais ir para o escritório. Então, assim, um ponto que a Roberta passou aqui, que eles não querem ir, quer ficar o remoto o tempo todo, isso é muito verdade. Né? Então, tem pessoas saindo de empresas que querem que seja híbrido, as pessoas não querem ir. Então, eu acho que tem alguns pontos. Né? Eu acho que o melhor ponto é o equilíbrio, de fato. Né? Então, assim, por quê?
Por que as pessoas não querem ir para o escritório? Porque é longe, porque dá gasto, porque às vezes perde tempo, tem que levar o filho para a escola, está fora do caminho, N coisas. Por que você vai 1 a 2 vezes por semana, ou você vai de um encontro, ou você organiza a sua agenda para lidar com pessoas naquele dia? Porque um ponto que é verdade, que o Javier falou, é o quê? Ir para um cowork, ficar no call o dia inteiro, não é legal. Mas você ir para um espaço, seja um escritório ou um cowork, e poder almoçar com as pessoas, tomar um cafezinho, se conectar, trocar, às vezes olhar uma planilha junto, um do lado do outro, é uma experiência muito bacana. Então, eu acho que assim, o que gera o atrativo, seja indo num coworking, seja indo para o escritório da empresa, é você ter o equilíbrio. Né? Então, você vai ter ações de engajamento, uma palestra, um evento, um coffee, tudo mais, que vai trazer as pessoas naquele dia. Mas eu acho que o que vai manter isso é você trazer essa cultura que as pessoas se relacionem, se engajem, se conectem. Eu acho que esse é um ponto. E, assim, essa realidade que a geração que está vindo cada vez mais, tem gente que nunca trabalhou no escritório. Essa geração que está chegando. Tem geração que começou a trabalhar na pandemia e nem conhece essa rotina de escritório. Então, é um pouco desse contexto. Então, assim, como que a gente também se adapta a esse sentido? E vai ter culturas de empresas e regiões que vão ser mais focadas no presencial e tem áreas que nunca vai mudar. Exemplo, uma produção. Sempre vai ser presencial. Não tem o que fazer. Né? Então, acho que é muito assim, essa cultura, o que você trabalha, e o atrativo, não só, às vezes, tipo, o espaço muito bonito, isso é muito referência, um espaço agradável é referência, o ambiente também, isso é o que atrai pessoas. Eu falo como cliente da plataforma que eu tenho os coworks prediletos. Por quê? Porque ele me traz esse agradável, esse ambiente gostoso e tudo mais. Então, isso influencia muito. Isso vai ser um atrativo. Mas eu acho que o principal atrativo é propor esse espaço para as pessoas interagirem. Né? Então, você também tem que ir para o coworking, ir para o escritório, ficar num call o dia inteiro. A gente fazia isso antes da pandemia. Ia para uma sala, ficar sozinho no escritório, em call. Poxa, para que eu fazer isso no escritório? Eu vou para o escritório para almoçar, para tomar um café, para conectar. É uma outra realidade que a gente vem vivenciando e aprendendo cada dia de como lidar. Tá? Então, assim, como empresa, eu vejo muito nesse sentido. Tá? Eu adicionaria comida, porque não tem nada mais do que uma comida boa, que nem ela comentou sobre o iFood. Trazer comida para o escritório é uma coisa que conecta muitas pessoas e fazem as pessoas quererem estar no escritório. É impressionante. Sim, você tem razão. E aí, vou fazer jabá. Já a gente tem um benefício que chama iFood corporativo, que quem trabalha de um espaço... Isso chama Snack Time, desculpa. Que a gente criou, que quem está trabalhando de um espaço de coworking pode pedir um Snack Time pelo iFood, porque a gente também tem que começar a pensar em ferramentas que te ajudem no remoto, que seja escalável. Então, a gente usa... Quem está, né? Os nomes estão aqui. É o benefício que a galera ama. Assim, está trabalhando de um coworking, pode pedir aquele lanchinho pelo iFood. E adorei que você falou 3 vezes a palavra equilíbrio. E é exatamente o OBA. E aí, a gente, para chegar nessa conclusão desse nome, a gente escutou, entrevistou vários clientes, vários parceiros, vários usuários, investidores. Então, assim, foi uma conclusão disso mesmo, do que a gente está vendo de transformação para o mercado que a gente quer entregar. Então, obrigada, assim, por essa conclusão, assim. E a gente tem tempo para mais uma pergunta para acabar. Acabamos estendendo um pouco, porque eu vi que o papo estava bom. Não sei, o Matheus estava com o microfone. Passa para ele, Mari. Joga aí. Joga. Ah, não, mas é legal jogar esse microfone. A gente nunca mais... Vai, joga. Claro. Joga, Mari. Mas eu quero ver. Não? Ah, é? Ai, que bom. Era o que o Alfredo perguntou? Então, sintonia. Obrigada, Matheus. É porque eu acho o máximo esse microfone. Ele é macio, tá, gente? Ele é para jogar mesmo. Ele não machuca, não. Gente, para a gente terminar, eu vou convidar o Pedro aqui para fazer uma dinâmica já com todo mundo, mas eu já vou dar o spoiler e pedir para os nossos convidados, porque a gente quer terminar esse dia de hoje, assim, primeiro agradecendo muito a energia, a presença de vocês, que nada substitui essa troca no físico, a generosidade do Marcelo, da Dai, do Javier e da Nath de compartilharem conhecimento, de, né, numa agenda de sexta-feira atribulada, parar esse tempo 1h30 no trânsito para vir falar com a gente. Então, obrigada, de verdade. Eu sei que isso é um privilégio. Então, muito obrigada. E aí, para terminar, perguntando não só para eles, para cada um, vou deixar eles responderem em voz alta, mas para vocês a gente vai entregar um papelzinho, a gente vai criar uma cápsula do tempo, o Pedro vai contar um pouco dessa dinâmica. Mas, assim, qual que é o OBA que você está buscando? Qual que é o seu work-life balance, o equilíbrio que você está buscando? Que é justamente essa provocação que a gente está fazendo do Find Your OBA, né? Vou te dar um exemplo pessoal meu. Eu acabei de casar, tem 5 meses, a gente quer ter filhos, eu estou morando na Cidade do México,
tenho esse desafio de estar como CEO do Be Your Coffee. Então, o Oba que eu quero para daqui a um ano é eu conseguir ter esse equilíbrio, né? De ser mãe, de conseguir conciliar uma startup, que é desafio todo dia, muito trabalho. E é isso que eu estou buscando, que eu tento aprender todos os dias. É esse equilíbrio também de ter balanço de exercício físico, de rotina. Então, só compartilhando um pouco do meu, para passar aqui para os nossos convidados. E a gente vai criar uma cápsula do tempo mesmo, porque o que a gente escreve, mentaliza, a gente busca e acontece. Então, a gente quer desejar que todo mundo construa e encontre esse Oba. Nath, qual que é o Oba que você está buscando, que você não tem ainda? Pergunta é forte, né, gente? Mas, assim, eu acho que... Eu sempre uso a pandemia como exemplo, né, mas eu acho que eu refleti muito sobre isso, né? E eu acho que o Oba que a gente busca é ter essa facilidade da gente decidir o que a gente quer, eu acho, sabe? Então, a gente quero estar aqui, quero estar lá, quero estar em casa e está tudo bem, quero parar, como colocou na yoga, ir para a yoga, voltar a tomar um banho, já estou trabalhando, sabe? Eu acho que você ter a condição de você ter escolha. Eu acho que, assim, o melhor representa é você poder escolher o que você quer. Eu acho que isso é uma coisa assim que eu acho que é um diferencial bem interessante para a gente pensar nesse equilíbrio. Obrigada, Nath. Javier? Opa! Tá. Para mim, eu acho que está bastante perto, sabe, do que está aí. E eu todo o tempo falo que estou muito agradecido por a tecnologia. Agradeço todos os dias por poder, sabe, que é maravilhoso que consiga fazer. Então, eu não tenho casa mais, sabe? Eu deixei casa, não tenho onde voltar, tá? Então, é assim, vocês me vêm falando, mas é tipo vagabundo, não tenho onde ficar. E faz no Airbnb. Então, Airbnb é uma tecnologia que permite para mim estar em distintos lugares o tempo inteiro. Então, fico entre Estados Unidos, México, Brasil, onde o time precise, onde eu consiga contribuir melhor. Então, essa é uma parte. A outra parte é o espaço de trabalho, sabe? Então, aí, o Oba entra como essa tecnologia que ajuda a ter essa flexibilidade e você estar onde precisa estar, onde quer estar também. Porque a vida também é de você gostar do que faz, sabe? Então, eu acho que esse é outro componente aí. Eu acho que para terminar, complementar o Oba aí, que estaria em isso, é poder fazer isso com a Cristi, que é minha namorada, em conjunto, sabe? Agora a gente fica separado, eu viajando o tempo inteiro. Então, poder ter isso também, sabe? E com a família. Eventualmente, eu gostaria um modelo no mundo onde a educação comece a mudar para ser flexível também. Que isso agora também não é tão flexível. Então, pensando no futuro com filhos, tá? Eu gostaria que eles pudessem experimentar várias culturas e a gente permanecer um pouco em movimentação onde precisa estar. Obrigada, Javier. Gente, eu não sei quem conhece a Yalo, a GUP, a DOC, alguns de vocês sim, mas eu também convido vocês e também seguirem o Marcelo lá no LinkedIn Top Voice, a conhecerem também essas empresas. Elas estão também trazendo tecnologia para mudar a vida das pessoas, cada uma na sua área. Então, já que você está falando de tecnologia, quero fazer essa menção aqui de agradecimento a vocês também. Dai, qual que é o seu Oba que você busca aí? Pensando aqui, esse tempo de trajeto de casa para o trabalho, eu tenho utilizado ele muito melhor trabalhando de casa agora, né? Então, eu gosto muito de estudar, fazer leituras, e eu acordo muito cedo, eu acordo 5 horas da manhã para fazer essas leituras, para fazer esses estudos. E eu tenho aproveitado esse tempo justamente para fazer isso que eu gosto, que é uma coisa que eu faço só para mim. Então, é uma coisa que eu quero manter, né? É o meu Oba ali, eu diria que é o Oba principal. Mas tem uma coisa que eu ainda não tenho, que eu gostaria de ter, que é ter o meu time, alguns eventos presenciais com o meu time. Porque eu tenho gente em João Pessoa, eu tenho gente no Rio de Janeiro, né? Por essa questão de ter esse trabalho 100% remoto, eu não tenho essa obrigatoriedade de trazer as pessoas para trabalharem em São Paulo. Mas isso me faz falta, porque essa conexão me faz falta. Então, acho que o que eu colocaria aí como cerejinha do bolo seria isso. Ai, vamos te ajudar, vai dar Sim. certo. Vai. Marcelo, qual que é o Oba que você busca? Legal. O Oba já tem escritórios na Califórnia?
Ainda não. Ainda não. Mas é isso Tá. que você busca? Eu tô... Tem várias pessoas aqui para resolver esse problema, né, gente? Eu vou te explicar. Então, você tem um tempo para resolver isso. Olha só como a minha noção de... Eu sou um cara super planejado, né? Eu sempre fui muito planejado, sempre me preparei para as coisas com muita antecedência e tal. E olha só como eu sou bom de timing, gente, para as coisas, né? Eu decidi, no final de 2019, sair do mundo corporativo para fazer um sabático, viajar pelo mundo no ano de 2020. Eu já tinha comprado passagem, já tinha comprado curso fora do Brasil, um monte de coisa, tudo organizado, hotel reservado, lindo. Meu 2020 seria um ano lindo, né? Era o ano. Então, eu quero meu 2020 de volta. É maravilhoso. Esse é meu oba. Então, eu voltei a pensar e planejar isso e ter essa experiência de nômade, né, digital, e passar uma temporada estudando na Califórnia, viajando. Espero que o curso me dê a possibilidade de viajar um pouquinho também, mas passar um tempo fora do Brasil, estudando, trabalhando esse negócio todo junto, né? E usando os escritórios da UOBA lá na Califórnia. Em breve, se Deus quiser. Gente, muito obrigada, Nath, Marcelo, Dai, Javier. É um prazer estar aqui com vocês. A gente já vai finalizar o nosso evento. Vou chamar o Pedro aqui para finalizar. Vem cá, Pedro, e muito obrigada, gente. Uma salva de palmas para os nossos convidados.